funciona a eletroforese do DNA, um estudante de biologia colocou íons de diferentes massas e cargas em um gel que está dentro de uma cuba, na qual há eletrodos em duas das extremidades opostas. Então ele fez um desenhozinho, tem uma cuba aqui, tem gel aqui dentro, e tem uma diferença de potencial ó, de um lado para o outro, a voltagem. E ali tem o gel onde ele coloca os íons. Os eletrodos podem ser considerados como grandes placas paralelas, separadas por 0,2 metros. A distância daqui até aqui, ó, ele já garantiu que era 0,2 metros. Após posicionar os íons, o estudante aplicou entre as placas uma diferença de potencial de 50 joules por coulomb. É a voltagem, né, galera? 50 volts, joules por coulomb, né? Energia por carga, volts, que foi posteriormente desligada. O meio onde os íons se encontram é viscoso, é um gel, claro, e a força resistiva precisa ser considerada. Lógico, já que o íon tenta se arrastar no gel, né, tenta impedir esse movimento e tem que se considerar isso. Os íons deslocam-se no sentido da placa negativamente carregada. Então aqui a placa negativamente carregada, né, aqui a placa positivamente carregada. Se eles se deslocam na direção da placa, aqui está errado, hein? Os íons deslocam-se no sentido da placa negativamente carregada para a placa positivamente carregada. Ah, que alívio. Então aqui estão os íons, certo? E depois que o processo começa, eles cada um para no lugar. Ó, esse íon veio só até aqui, esse íon foi mais longe, esse íon só se moveu um pouquinho. Então os íons vão caminhando devido à força elétrica dentro do gel. Pô, que bacana, agora dá para entender como é que os caras separam moléculas. Não dá para pegar uma pinça, essa molécula vai para lá, essa vai para cá. Tem que fazer a natureza, né? Usar um processo meio que natural para fazer essa separação. Bacana, muito bacana. Os íons deslocam-se lá, e os íons maiores tendem a deslocar-se menos. Lógico, se ele é mais grandão, ele se arrasta mais no gel, ele se atrasa em relação aos outros. Desconsidere o efeito do gel no campo elétrico, ou seja, o K ali é o K do vácuo, se precisar calcular alguma coisa, não muda nada. As figuras mostram esquemas do experimento e do resultado. Observe-as e assinale as soluções corretas. Show de bola. Então, mais uma vez, a questão da UFSC fazendo uma ambientação bem legal, trazendo coisas para a galera aprender durante a prova também, né? Então, tu lê a prova e tu sai informado. Pô, isso aqui eu não conhecia, fiquei conhecendo. Por isso a importância de tu ter feito as questões da UFSC, né? Já para ir se preparando para isso. 01. Enquanto a diferença de potencial estiver aplicada, a força elétrica que atua em um íon será constante, independentemente de sua posição entre as placas. Claro, galera, porque olha só, a força elétrica depende do campo elétrico, lembra? Campo elétrico é força sobre carga. Para a força ser constante, o campo tem que ser constante. E o campo entre placas paralelas e longas é um campo do tipo uniforme, que é um campo constante. Então, já que o campo é uniforme, as cargas se mantêm constantes, a força é constante. Legal. 02. Pelo sentido do movimento dos íons, pode-se afirmar que eles têm carga negativa. Eles estão indo da placa negativa para a positiva, os opostos. Então, são todos ânions, né? São todos ânions, íons do tipo ânion, cargas negativas. Beleza? Pelo sentido do movimento dos íons, podemos afirmar que eles têm carga negativa, sem dúvida. 04. Quanto maior for a carga do íon, mais intensa vai ser a força elétrica que atua sobre ele. Campo elétrico é força sobre carga. Então, força é campo vezes carga. Quanto maior for a carga, maior a força. Ou seja, se eu tenho lá um átomo que é mais 2, certo? Um átomo A que é mais 2 e um átomo B que é mais 3, com certeza esse cara que tem uma carga maior vai sofrer uma força maior. Com certeza, já que o campo para os dois é o mesmo, né? Todos estão no mesmo campo. É verdade, quanto maior a carga do íon, mais intensa a força. 08. Os íons maiores têm mais dificuldade de se locomover pelo gel. Por este motivo, podemos separar os íons maiores dos menores. No enunciado ele já me deixou claro que isso ia acontecer, né? Show de bola! 16. Um íon com carga de módulo 8 vezes 10 na menos 19, carga do íon 8 vezes 10
5 elétrons em excesso esse cara tem. E se deslocou 0,1 metro, ele se deslocou 0,1 metro, só foi até a metade. Ao fim do experimento, dissipou 2 vezes 10 na menos 17 joules no meio viscoso. Nós vimos recentemente no nosso curso a definição de potencial elétrico. Potencial elétrico é energia potencial elétrica, o trabalho da força elétrica sobre carga. Se eu quero calcular a energia dissipada, eu tenho que pegar a carga, dividir e passar multiplicando. A energia potencial elétrica é V vezes Q. A carga ele falou, né, galera? Só falta calcular a voltagem. E como é que eu calculo a voltagem num campo elétrico uniforme? Para calcular a diferença de potencial, é só lembrar que é pegar o campo e multiplicar pela distância. Agora cuidado, gente. Essa diferença de potencial é da onde a partícula saiu até onde ela chegou. Vamos dizer que ela saiu de X e chegou no meio ali, que é Y. Então é a voltagem entre X e Y. Então aqui eu vou ter que calcular a voltagem entre X e Y. Então essa distância tem que ser entre X e Y. A voltagem entre X e Y é igual, campo elétrico, 50. Qual distância a mesma partícula andou? 0,1, né? O 0,2 é o total, né? Ela andou só até a metade, ela andou 0,1. Então esse aqui é o maior perigo, eu diria. Então a voltagem de X para Y foi 5 volts. Já sei que a voltagem total aqui era 10. Energia potencial elétrica é a diferença de potencial, 5 vezes a carga, que é 8 vezes 10 na menos 19. Fazendo a multiplicação, a energia potencial elétrica dissipada, 5 vezes 8, 40 vezes 10 na menos 19. Ele colocou o quê? 2 vezes 10 na menos 17. Fala, amigo. Muito obrigado, cara. Galera, olha só. Isso aqui, ó, é E, né? Isso aqui é E, né? E olha o que eu coloquei no lugar do E. V, né? Um absurdo, certo? Então, na verdade, é o seguinte, ó. Pensem comigo. Se a voltagem, isso aqui é V, não é campo elétrico, né? Eu usei como campo elétrico. Se a voltagem é 50 daqui até aqui, até o meio é quanto? 25, né? Então, já que a distância é só 0,1, a voltagem é a metade. De 50 passa a ser 25. Agora sim, muito obrigado, amigo. Então, aqui a voltagem vai ser 25 e 25 vezes 8. 4 vezes 8 é 100, né, galera? 4 vezes 25, desculpa, é 100. Então, 8 vezes 25 é 200. Então aqui vai ficar 200 vezes 10 na menos 19. Energia potencial elétrica, toin, 2 vezes 10 na menos 17. Eu estava com o coração apertado já, porque eu sabia que tinha que dar verdadeiro, tinha dado errado. Sorte que o amigo estava atento ali, valeu, querido. 2 vezes 10 na menos 17, confirmou o que ele falou. Ah, imagina, o cara acha que está errado, né? Está tudo certo, é uma raridade isso acontecer, né? Mas pode acontecer sim. 31. Show de bola. Grande questãozinha essa. Sim, eu poderia também ter calculado o campo elétrico, usando aquela relação, e usado o campo elétrico e a distância para calcular o potencial só até a metade, né? Certo? E isso poderia fazer pelo outro caminho também, poderia fazer através da força também, sem problema nenhum. Show de bola. Muito bom. Isso aí, galerinha. Daqui a pouco estamos aí para a derradeira, a última.